Apresentar aqui a tela. Boa noite, mais uma vez. Como eu estava falando, hoje é a nossa penúltima aula. Quero até ver com vocês depois como é que vocês querem que eu faça a última aula, se é todos os conteúdos que a gente viu, se é questões, né, porque a prova já é no outro final de semana. Então, vamos dar seguimento, né? Semana passada a gente viu os sistemas, né? E nos sistemas reprodutores a gente viu, né? Algo relacionado à embriologia. Então, hoje, né, para complementar, eu trouxe a embriologia humana. A embriologia humana, né? Então, a gravidez, como todos nós sabemos, ela é algo sublime, né? Que é a certeza, né? É o sonho de todas as mulheres, né? Se não todas, mas como a maioria. Então, apesar de muitas, né? Muitas pessoas acreditarem. Então, apesar de muitas pessoas, né, acreditarem que a gravidez ela é bastante simples, né? Ela existe diversos processos, né? Que vão estar envolvidos, né? Até o zigoto e que se forme um novo ser. Então, ela vai ser a parte da biologia, né, que vai estudar o desenvolvimento, né, de um novo organismo, desde a fertilização até o momento do nascimento, né? Então, isso é chamado de embriologia. Para que ocorra uma gestação, ele é necessário, né, inicialmente, que um espermatozoide ele fecunde um ovócito secundário, né, formando o zigoto. Então, posteriormente, vai ocorrer, né, as mitoses, que são as divisões das células, vai ocorrer assim, aumentando o número dessas células. Cerca de 6 a 8 dias depois vai ocorrer a implantação, né, que é o processo conhecido como nidação. Então, após essa implantação, dizemos que a mulher ela está grávida. Então, o período do desenvolvimento de um bebê humano dura em cerca de 40 semanas, contudo, a partir do momento do primeiro dia da menstruação, durante esse período, diversas modificações irão ocorrer no corpo, né, do bebê em formação, no corpo da mulher, que vai esperar essa criança, né, por 9 meses. Então, ela vai ter que ser paciente, né, com essas mudanças que vão ocorrer, tanto no bebê quanto nela, no seu organismo. Entretanto, vale destacar que nem sempre o corpo da mulher ele vai estar preparado para receber uma gestação, né? Então, isso vai dificultar ou vai impedir a implantação do embrião. Algumas vezes também vai ocorrer algumas doenças ou outros fatores que vão, né, levar ao não desenvolvimento do embrião. O não desenvolvimento do embrião de forma adequada, o que pode levar, né, à interrupção da gravidez. Então, quando essa interrupção ela ocorre até a 20ª semana, chamamos de aborto. Então, apesar de ser um momento que muitas esperam, nem todas sentem a vontade de ter um filho ou ainda não possuem, né, uma situação financeira, psicológica adequada. Sendo assim, é bastante importante conhecer, né, todas as maneiras de evitar a gestação indesejada, né, todas as maneiras de contracepção e também se proteger de doenças sexualmente transmissíveis. Aqui nessa imagem são as etapas que nós vamos ver. As fases do desenvolvimento, né, de um indivíduo vai ser fecundação e a gametogênese. Na fecundação, ela vai ser o processo onde vai haver a união dos gametas, né, o gameta masculino e o gameta feminino. Então, para a formação do embrião, ela irá tornar um novo indivíduo após o desenvolvimento embrionário. O processo de fecundação ele pode ser bastante variável, né, de uma espécie para outra, podendo ocorrer de forma externa. Os indivíduos eles vão liberar seus gametas no ambiente, geralmente na água, e no ambiente, né, que acontece o encontro. Isso é em outros seres. Ou interna, né, que é o indivíduo que vai depositar os seus gametas no indivíduo de outro, onde ocorre o encontro, que nisso estamos falando em relação a nós, né, de forma interna.
Os indivíduos podem ser monóicos, isto é, eles vão apresentar ambos os sexos e, consequentemente, ambos os gametas, né? Então, nesse caso, a fecundação ainda vai poder ser cruzada, quando vai promover a união dos gametas de indivíduos diferentes de uma mesma espécie, sendo um processo importante para garantir a variabilidade genética, ou de autofecundação, né? Que vai ser quando os gametas feminino e masculino de um mesmo indivíduo, né? Eles vão ser unidos. Então, nesse caso, não vai haver variabilidade genética, mas é um processo muito importante, né? Onde o indivíduo ele vai se encontrar em um ambiente isolado. Na espécie humana, por exemplo, é uma espécie dioica, né, onde os indivíduos eles vão apresentar apenas um dos sexos biológicos, masculino ou feminino, e, consequentemente, apenas um dos gametas. Então, dando continuidade, né, nesse caso da espécie humana, o encontro dos gametas, ele vai ocorrer através do ato sexual, né, quando o espermatozoide ele vai ser depositado no interior do útero, vão caminhar em direção aos ovários e penetram, né, o óvulo unitário, que vai ser encontrado, né, no meio do caminho, mais especificamente nas trompas uterinas. Esse processo de união dos gametas, ele é chamado de cariogamia, né? Pois os gametas eles vão fundir seus núcleos haploides, gerando uma célula diploides, né, com 2 núcleos. Essa célula, ela é formada a partir da união dos gametas, né, chamada de zigoto ou célula-ovo. Então, é a partir dessa célula inicial que vai ser formado o embrião e ele vai se desenvolver um indivíduo. Eu trouxe até aqui um videozinho rápido, né, um videozinho divertido, para a gente entender como ocorre melhor a fecundação. Bem rapidinho. Está tão apertado, eu quero sair daqui. Quando são liberados, os espermatozoides têm uma maratona pela frente. Comparando conosco, é como se tivessem que percorrer uma distância maior que é entre o Rio e São Paulo. O que está acontecendo aqui? Muitos espermatozoides morrem na vagina. A região é muito ácida e as células imunológicas da mulher não matam apenas bactérias e fungos, mas também, sem querer, espermatozoides. Ainda bem que o sêmen é viscoso e denso. E nós somos muitos. Vamos, colegas! Enquanto os espermatozoides lutam para sobreviver, o óvulo desliza lentamente na direção das trompas de Falópio. Durante o orgasmo, por exemplo, a vagina, o útero e o colo do útero se contraem ritmicamente. Dessa forma, a probabilidade do espermatozoide ser sugado para o útero é maior. Uhul! Isso que é viagem! Que pena, acabou. Ainda bem que meu motor de navegação funciona. O esperma se torna mais líquido e os espermatozoides cada vez mais ativos. Eu confio na minha hélice Turbo 3D e na minha sofisticada técnica de sacudir a cabeça. Os espermatozoides se orientam pela parede do útero e nadam cada vez mais rápido. E agora? Para a direita ou para a esquerda? O truque que usam para identificar a trompa de Falópio correta ainda é desconhecido. Direita, esquerda, não, direita. Os pelinhos nas paredes da trompa de Falópio transportam o óvulo. O fluxo de fluido destes pelos ajuda o deslocamento dos espermatozoides. Sempre em frente! Muitos espermatozoides se perdem nas trompas de Falópio, mas pouco antes da meta, o óvulo ajuda na orientação. Ele emite prostaglandina. O esperma segue essa trilha química. Olha lá! Já posso ver! Já vou preparar minhas enzimas de penetração. A membrana que envolve o óvulo é formada por glicoproteínas. Os espermatozoides tentam perfurá-la. Estou chegando!
E nesse momento mágico, um espermatozoide consegue penetrar. Ele se desprende da cauda e, no mesmo instante, o óvulo fecha sua membrana. Os espermas restantes ficam de fora. Mas que droga! Está tão apertado, eu quero sair. Bom, a outra fase é a gametogênese, né? Que na gametogênese são as formações dos gametas a partir dessas células, né? Que são chamadas de células germinativas, né? Que vão passar por várias mitoses e se multiplicar. Então, depois elas vão crescer e passar pela primeira divisão meiótica, né? Formando células filhas com a metade dos cromossomos da mãe. Nos gametas femininos, a meiose ela vai ser interrompida, né, antes de completar, originando um ovócito secundário e um corpo polar primário bem menor. Então, após a fecundação do óvulo, pelo espermatozoide é formado o zigoto, né, que vai passar por sucessivas divisões mitóticas e diferenciação celular, né, até formar um indivíduo propriamente dito. Então, esse evento ele é denominado desenvolvimento embrionário e são as etapas de segmentação, gastrulação e organogênese. Como vocês podem ver aí na imagem, né, tem o óvulo, aí vai ocorrer a fertilização, né, que é a entrada do espermatozoide, como vimos no vídeo. Vai ocorrer a fusão dos pronúcleos, né, com o óvulo e o espermatozoide. Vai originar-se um zigoto, né? Com isso vai ocorrer as clivagens, que são as divisões celulares, né? 2 células, 4 células, 8 células. E com isso vai gerar a mórula. Isso tudo está acontecendo nas trompas de Falópio, né? A mórula. Depois, um blastocisto. E assim, o blastocisto vai se implantar, né, na parede do útero. O processo de segmentação, né? Nessa fase, onde vai ocorrer, né, diversas divisões, denominadas clivagens, né, que vão dar origem aos blastômeros. Tais eventos, eles podem ocorrer em todo o zigoto, ou não, né, sendo este fato de também da velocidade de divisão, que vai ser influenciado pela quantidade do vitelo. Quanto maior a sua concentração, maior a velocidade das clivagens. Então, geralmente, né, essas divisões, ela é formado de um maciço celular. Então, como eu estava dizendo, geralmente, durante essas divisões, né, vai haver a formação de um maciço celular com algumas dezenas de células, né, que vai ser denominado mórula, né? Progressivamente, o número de células vai aumentar e vai haver o surgimento, né, da cavidade interna, que vai ser denominada blastocele. Esta vai ser preenchida de um líquido sintetizado, né, de algumas células. Então, nessa fase de segmentação, o embrião vai ser chamado de blástula. Então, na segmentação, o volume celular ele vai continuar basicamente o mesmo. Como eu expliquei anteriormente, né, o zigoto vai ter o processo de segmentação ou clivagem, que é onde vai se dividir em várias células para formar a mórula e sucessivamente a blástula, né, onde vai ser implantado. O processo de gastrulação, né? Então, é a partir da blástula, estou enganchando nessa palavra hoje. Então, é a partir da blástula que vai se iniciar, né, a fase de gastrulação, que vai ser onde o embrião ele vai começar, né, a aumentar de tamanho e vai surgir, né, o intestino primitivo, ou também chamado de arquêntero. E vai ocorrer, né, a diferenciação dos folhetos germinativos ou embrionários. Esses folhetos, né, eles vão dar origem a diferentes tecidos do corpo e vão se dividir, né, em ectoderme, endoderme e mesoderme. Na ectoderme, né, vai ser a formação, né, a origem da epiderme, das unhas, dos pelos, da córnea, cartilagem e ossos da face, tecidos conjuntivos das glândulas salivares, lacrimais, do timo, a tireoide, a hipófise, né, do todo o sistema nervoso, o encéfalo e neurônios, e entre outros.
Já na endoderme, né, vai dar origem ao pâncreas, a todo o sistema respiratório, né, exceto as cavidades nasais, pulmões, fígado, epitélio, né, da bexiga urinária e entre outros. E na mesoderme, né, a derme da pele, músculos, as cartilagens e ossos, né, exceto os da face, a medula óssea, rim, útero, coração, sangue e entre outros. Então, ao final da gastrulação, o embrião ele vai ser chamado de gástrula. Aqui são os folhetos embrionários, né? Como vocês veem na imagem, a ectoderme é essa camada mais externa, a mesoderme é a do meio, mesoderme, e a endoderme já é a camada mais interna. Então, na ectoderme, né, vai ser a epiderme, os anexos epidérmicos, sistema nervoso, cavidades. Na mesoderme, derme, ossos e músculos, sistema circulatório reprodutor. E na endoderme é o sistema respiratório e os órgãos do sistema digestório. Então, esses folhetos embrionários, ou também chamados de germinativos, né? Essas vão ser as camadas de células que vão dar origem aos órgãos e tecidos vivos, como eu acabei de falar. Elas vão surgir, né, na fase do embrião, que vai ser mais preciso durante a gastrulação, né? Ou seja, entre a terceira e a oitava semana de gestação, né, nos humanos. Então, na sequência do processo de organogênese, vão ser formados os órgãos. Na ectoderma, é a camada das células, né, que vai se localizar mais no exterior. Como eu já falei, ela vai ser responsável pela formação da epiderme, anexos epidérmicos, unha, pelo, o sistema nervoso, suas cavidades. Na endoderme, vai ser localizado mais no interior das células, né, e a endoderme que vai formar todo o sistema respiratório e alguns órgãos do sistema digestório. Já na mesoderma, né, ele vai ser o folheto intermediário, né, que vai se localizar entre a ectoderme e a endoderma. Então, é lá que vai se originar a derme, os ossos, os músculos e bem como o sistema circulatório reprodutor. A fase de organogênese, né, ela vai ser a fase que vai ocorrer a diferenciação dos folhetos, né, em órgãos, e ela vai se iniciar nos cordados com a neurulação, que vai consistir na formação do tubo neural a partir da ectoderme. Notocorda e celoma também vão ser formados, né, sendo esse último que ele vai ser delimitado pela mesoderme. Na organogênese é onde vai começar a ser formado os órgãos, né? Os primeiros são os órgãos do sistema nervoso, que vão ser originados na ectoderme, a camada mais externa. Isso por volta da terceira semana de gestação. Nesse quadro, vamos ver que na primeira e na segunda semana de gestação, ele é apenas ainda um zigoto. Então, na terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e até a oitava semana, né, ele vai ter a formação, né, do coração, membros superiores, né, a partir da sexta semana à oitava, membros superiores. Até a quinta não vai ter ainda formação de nenhum órgão. A partir da nona semana vai ser chamado de período fetal, né, onde ele já vai ter os órgãos como coração, aí vai ter o desenvolvimento dos olhos, dentes, palato, e entre outros. Os anexos embrionários, né? Os anexos embrionários são eles alaintoide, amínio, o córion e a vesícula vitelínea. Né? Elas são estruturas que vão formar, né, que se formam a partir dos folhetos embrionários, que são a ectoderma, endoderma e mesoderma. Eles vão surgir durante a gestação, né, mas eles não vão fazer parte do embrião. Então, por esse motivo, eles são chamados de estrutura extra, né, extraembrionárias, de anexos embrionários, e vão desaparecer com o nascimento do bebê. Então, ela vai ter a função de auxiliar, né, no desenvolvimento e ser feito mediante a cedência de nutrientes, da proteção e da troca entre o embrião e o meio externo, né, através do corpo materno, respiração e excreção. Como vocês veem na imagem, né, dá para identificar o embrião,
o córion, o saco vitelínico, o alantoide, né, vilosidade da placenta, cordão umbilical, cavidade amniótica e o amínio. A vesícula vitelina, ela também é conhecida como saco vitelíneo, né? Ele é o principal anexo que é formado. Então, ela vai apresentar aspecto de uma bolsa e ela vai surgir no endoderma. Além da endoderma, a mesoderma também vai participar dessa formação, né? Uma vez que a mesoderma ela reveste a endoderma. Então, pelo fato dele surgir na endoderma, né, que é o folheto embrionário que forma alguns órgãos do sistema digestório, a vesícula vitelínea, ela vai estar ligada ao intestino do embrião. Então, dentro dela está o vitelo, que vão ser todos os nutrientes que alimentam o embrião. A função da vesícula vitelina é, portanto, né, nutrir esse embrião. Então, esse anexo embrionário ele é muito importante, né, na nutrição das aves, peixes e répteis. E nos mamíferos, em nós, sua função é reproduzida, né, que é pelo fato de que esses casos é a placenta que vai assumir esse papel. No alantoide, né, o alantoide, ela vai ser uma bolsa que vai surgir na endoderma. Logo no seu exterior, né, revestido pela mesoderma, e como a vesícula vitelina, e vai estar ligada ao intestino do embrião. A função do alantoide é armazenar as excretas, né? As excretas, elas surgem das sobras de substâncias que vão ser produzidas, né, no metabolismo do embrião. Durante o metabolismo do embrião. O âmnio, né, ele tem o aspecto de uma bolsa e ele envolve o embrião, surge da ectoderma e da mesoderma, como vocês veem na imagem. Né? Sua principal função é garantir a hidratação e a proteção do embrião. Né? Além de hidratar, ele vai absorver o impacto de choques mecânicos e vai resguardar o embrião para que ele não sofra, né, deformações por aquilo que a medicina vai chamar de aderência. O córion. O córion, ou serosa, né, é o anexo embrionário que ele vai estar localizado na parte exterior do embrião. Ela é uma membrana que vai envolver todos os anexos embrionários e surge da ectoderma e da mesoderma. Nas aves, pode ser vista numa espécie, né, de pele presente nos ovos. A função do córion é promover as trocas gasosas, ou seja, garantir a respiração do embrião e, além disso, ele protege o embrião e, no caso dos mamíferos, ele vai formar a placenta. Como vocês podem ver na imagem, né, tá aí o bebê, aí tem a cavidade amniótica, né, que vai estar com o bebê, o córion, o amínio, né, tem o colo do útero, o cordão umbilical identificando, saco vitelínico, alantoide e a placenta. Então, a placenta e o cordão umbilical, eles são anexos embrionários, né? Eles são, sim, anexos, e eles vão estar presentes apenas nos mamíferos, né? A placenta ela é um órgão que é formado por associação entre tecidos maternos e também tecidos embrionários, né? Ela vai garantir a passagem dos nutrientes da mãe para o feto e a troca gasosa e a remoção de excretas. E tudo isso, né, é através do cordão umbilical que vai ligar, né, a mãe ao feto. Eu vou colocar aqui um pequeno vídeo aqui para vocês. Só para vocês verem o processo, né, das fases de desenvolvimento embrionário. Mais um vídeo.
Vou deixar esse vídeo para vocês verem também no Class. Então, por hoje, né, foi só essa aula. Eu desejo a vocês foco e determinação, né, porque a gente não pode se comparar às outras pessoas, a gente tem que manter a determinação, né, o foco, o esforço, porque tudo vai vir no nosso tempo, né, no tempo de Deus. Então, bons estudos, né, o vestibular será na outra semana, se eu não estiver enganada. E eu quero ver com vocês como é que vocês querem que a gente faça a última aula. Vou interromper aqui a gravação para não ficar muito longa. Espero que vocês tenham gostado, né? E é lindo, é interessante, todo esse processo do desenvolvimento embrionário, né? É muito, muito interessante a gente estudar cada semana, cada processo, é muito legal. Né? Então, boa noite para vocês. Vou parar aqui a gravação, mas aí a gente continua, né? Para saber como é que vocês querem que eu termine.